Nesta quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, o Brasil foi surpreendido pelo anúncio feito pelo presidente Bolsonaro de concessão do benefício da graça, previsto na Constituição, que anula a condenação feita na véspera para o deputado Daniel Silveira. Aquela condenação de 8 anos, 9 meses de prisão em regime fechado, mais multa de quase R$ 200 mil e perda do mandato de deputado federal. Bem, antes mesmo desse anúncio, havia a possibilidade de pedir a anulação do julgamento por causa de inúmeras irregularidades cometidas durante o processo e também na própria sessão de julgamento. Eu conversei com o advogado do deputado Daniel Silveira, o Paulo Faria, horas antes do anúncio feito pelo presidente Bolsonaro, e ele detalha todas as irregularidades que o levariam a pedir a anulação daquele julgamento. Claro que as circunstâncias mudaram em função do benefício da graça, mas vale a pena acompanhar essa entrevista para entender por que esse julgamento, esse processo vai entrar para a história do Brasil, provavelmente como uma das maiores aberrações jurídicas que o país já viu. Eu estou, então, aqui com o doutor Paulo Faria, que é advogado do deputado federal Daniel Silveira, foi quem defendeu o deputado nesse julgamento no STF, na noite, né, avançou pela noite de quarta-feira, 20 de abril, e agora falando conosco sobre os próximos passos. Doutor Paulo, muito obrigada por conceder esse tempo, sei que o senhor está bastante cansado, foi bastante exaustivo, não só o julgamento, mas o processo todo, né? Mas os leitores e os espectadores aqui da Gazeta do Povo com certeza querem saber para onde pode caminhar esse processo. Então vamos lá, quais são os próximos passos da defesa? Oi, Cristina, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com os assinantes aí da Gazeta do Povo. Um brilhante, brilhante trabalho que vocês fazem. Eu sou admirador do trabalho de vocês, parabéns. Bom, o primeiro passo é aguardar a publicação do acórdão, né? Com base na análise prévia do que foi dito, já temos aí alguns caminhos jurídicos ainda possíveis para discussão sobre o que foi decidido. Na realidade, como eu disse bem claramente na sustentação oral, é o julgamento político. Então, eu vou justamente trazer isso à tona no recurso que nós estamos já preparando. Então, haverá recurso sim, não vai ficar por isso não. Agora, doutor Paulo, até falando de recursos, né, eu já entro na questão dos recursos, porque foi mais uma das ilegalidades que o senhor mesmo apontou, que recursos estavam em aberto, sem análise, então não poderia ter sido marcado o julgamento sem que esse devido processo legal transcorresse. Mas eu queria entrar num ponto específico, antes de entrar na questão dos recursos, que é a possível nulidade do julgamento em função de um único fato. Daniel Silveira, na condição de réu, foi impedido de entrar no pleno do STF para acompanhar a sessão de julgamento do seu próprio processo, né? Isso, segundo alguns juristas, e até gravei uma entrevista no momento em que o julgamento acontecia com a procuradora da República, Tameia Danelon, que também é colunista aqui da Gazeta do Povo, é especialista em direito processual penal, e ela disse, só este fato em si já caracteriza a nulidade do julgamento. O senhor também pretende pedir essa nulidade em função desse fato? Inclusive como questão de ordem pública, que será apresentada no primeiro tópico do recurso que será apresentado após a publicação do acórdão, exatamente a ausência do réu. Até porque fere o princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Por quê? Como é que uma pessoa que está sendo acusada pela vítima, pelo acusador, pelo juiz, não pode comparecer ao seu próprio julgamento? E aí não é questão de passaporte vacinal, como tentaram me impedir de entrar no julgamento. Eu só pedi para lembrar os ministros que, se a defesa não estiver presente, já era absolutamente nulo. E não só a defesa, mas o próprio réu, eles têm que estar presente para acompanhar. E nesse caso, não que o Daniel não queira e não quisesse participar, ele foi literalmente impedido. A ordem foi para impedir o Daniel Silveira de entrar no seu próprio julgamento.
E E aí, isso, nesse caso específico, o próprio presidente do tribunal, Luiz Fux, é que deu essa ordem, né? não sei de quem partiu a ordem, mas chegou até lá a entrada onde estávamos e o próprio registro da imprensa pode caracterizar exatamente que Daniel Silveira estava na hora certa, no lugar certo para acompanhar o seu julgamento e ele foi literalmente impedido de adentrar ao pleno, à sala de julgamento lá para poder acompanhar o seu próprio julgamento. Isso não há dúvida alguma. Qualquer jurista com um neurônio só, pode ser de viés globalista, progressista ou de conservador, ele vai ter que assumir que é um ato de nulidade absoluta. Não há como prevalecer um ato em que o réu acusado de um crime, nesse caso, que nunca existiu, de ser impedido de participar do seu próprio julgamento. Então, essa será a matéria de questão de ordem pública, que será tratada no recurso que nós apresentaremos após a publicação do acórdão. Doutor Paulo, eu imagino que quem está nos acompanhando nessa entrevista provavelmente assistiu também o julgamento, viu a sua sustentação oral e já sabe da questão dos recursos. Mas eu queria que o senhor relembrasse aqui que isso foi colocado antes até do julgamento, não foi aceito pela corte, o julgamento aconteceu. O senhor dizia que havia recursos pendentes de análise e que nenhum processo pode ir a julgamento, né, sem que esse devido processo legal tenha transcorrido. E parece que esse foi, inclusive, um dos motivos de o senhor se fazer acompanhar no julgamento de um conselheiro da OAB. Me explica melhor o que aconteceu. Cristina, no processo, nós falamos juridicamente que ele está maduro para julgamento quando ele não possuir nenhum tipo de pendência ou vício. Então, a obrigação do juiz é sanear o processo, verificar se há algum vício, se há alguma pendência, um recurso relacionado à primeira instância, no caso, a instância única, e se houver, o juiz ele faz uma decisão saneadora. O que ele diz? Olha, partes, estarei julgando esse recurso após você tem 5 dias para manifestar, e aí, ainda que fosse 5 dias para manifestar, daquele recurso caberia outro recurso. Então, não esgotou o duplo grau de jurisdição que nós falamos. Apesar que lá no STF é o único grau, mas de um embargo de declaração, por exemplo, cabe agravo regimental, que o embargo de declaração é uma decisão monocrática. E o agravo regimental, ele é obrigatório ser enviado para a decisão colegiada, ou da turma, a qual pertence o relator, ou do plenário. E aí não foi feito isso. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou no seu relatório que havia 2 agravos regimentais pendentes de julgamento, pasme, Cristina, de setembro de 2021. Então, jamais poderia ter sido marcado um julgamento sem que houvesse saneamento do processo. E isso está no Código de Processo Civil, que é utilizado de forma subsidiária ao Código de Processo Penal. O ministro Alexandre de Moraes, em diversas ocasiões, inclusive quando ele aplicou aquela multa de R$15 mil por dia, ele buscou fundamentação no Código de Processo Civil. Então, veja como são as coisas. Para prejudicar o réu, ele busca o Código de Processo Civil. Agora, quando é para beneficiar o réu, eles afastam. Então, é muito cômodo. Foi um julgamento cômodo, porque um agravo regimental ele jamais poderia ter sido julgado ali no plenário, porque ele teria que ter, principalmente, a apreciação das razões recursais. E ali nenhum dos membros, dos pares, sabia do teor do agravo regimental. Então, eles acompanharam o quê? Aquilo ali foi simplesmente um circo, porque não se havia, o ministro não tinha conhecimento do teor do agravo, das razões recursais, e mesmo assim ele indeferiu, porque ele acreditou tão somente na versão do relator. E isso fere o princípio constitucional da legalidade. E servidor público que viola o princípio da legalidade, ele comete ato de improbidade também.
porque é violar um dos princípios basilares da administração pública. E, além disso, cometeu o crime de responsabilidade o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, já caberia mais um pedido de impeachment aqui, que eu sei que você, e, inclusive, assinou um pedido de impeachment e encaminhou para o Senado, né? Exatamente, agora eu estou formalizando o pedido de impeachment dos 9 ministros que julgaram Daniel Silveira, sendo suspeitos e impedidos. Está lá na Lei 1079, no artigo 39, item 2. Comete crime de responsabilidade o ministro do Supremo Tribunal Federal que julgar processo em que ele for suspeito por lei. Agora, é muito simples arguir a suspeição do ministro e ele lá em julgamento dizer: eu não sou suspeito. Quem é que vai acreditar nisso? Não é possível, né? Então, cometeu o crime de responsabilidade os 9 ministros. Eu queria dar um passo atrás aqui, porque você mencionou uma coisa importante aí, que é a multa dos 15 mil reais. É tanta ilegalidade nesse processo que fica difícil a gente lembrar em ordem cronológica. Mas essa foi uma multa recente, para quem não está lembrando, quando Alexandre de Moraes determina a colocação de tornozeleira eletrônica novamente em Daniel Silveira, e ele se refugia lá no gabinete, na Câmara, para não ter que colocar essa tornozeleira, o ministro impõe essa multa de 15 mil reais diária, que não está prevista, até onde eu saiba, pelo que eu ouvi de outros juristas, no Código de Processo Penal. Não poderia ser aplicado. É por isso que você cita o Código Civil, que teria sido usado, ou seja, ele criou realmente uma estratégia jurídica aí que é a revelia da lei mesmo, é inconstitucional, né? Isso que ele fez foi confisco. Isso que ele fez foi enriquecimento sem causa do Estado. Né? E isso não tem previsão legal. O confisco de, por exemplo, de salário. Porque além da multa, ele confiscou bem, né? Vamos deixar claro, além da multa, ele determinou bloqueio de valores que Daniel Silveira tivesse em qualquer conta bancária naquele momento. E foi feito. Ele não conseguiu pagar o estacionamento quando ele chegou no Rio de Janeiro, porque populares lá que pagaram o estacionamento dele, porque ele não tinha um centavo para pagar o estacionamento. Então, ele cometeu aí também um ato criminoso, porque realizar esse tipo de atitude, de fazer confisco sem previsão legal, não há nenhuma previsão legal para confiscar o salário do cidadão. E aquilo ali foi aviltante, ou seja, eu posso ficar aqui com você, Cristina, enumerando as ilegalidades, os crimes. Nós teríamos que fazer um encontro aí de pelo menos umas 12 horas para eu poder concluir cada ilegalidade cometida e indicar qual crime que ele cometeu. Mas são esses itens todos aí que você coloca nos recursos, né? Que vai pedindo que sejam analisados e estava tudo em aberto. Parece que na véspera do julgamento, até em função dessa tua divulgação de que havia recursos em aberto e que seria ilegal fazer um julgamento sem analisar antes os recursos, o ministro Alexandre de Moraes analisou vários recursos ao mesmo tempo e, inclusive, aplicou multa sobre você por ter entrado com os recursos. Explica isso também, porque parece que foi motivo de mais denúncias suas, inclusive na OAB mesmo. Isso não tem previsão legal. Não existe. A única previsão legal que teria era no Código de Processo Penal, quando o advogado abandonasse o júri em detrimento, em prejuízo do seu constituinte. Não houve isso. O que houve foi um delírio jurídico, mais o mesmo delírio jurídico de quem criou o mandado de prisão em flagrante, que não existe no ordenamento jurídico, criou a multa por recorrer, por exercício do seu mistério, do seu munus público, que é, eu como advogado, eu tenho direito a ampla defesa e contraditório e todos os tipos de recursos cabíveis que eu possa interpor contra a decisão monocrática, porque decisão colegiada é diferente. Então, eu opus os embargos de declaração, sabe quando, Cristina? Em novembro e dezembro. Ele foi julgar em 4 de abril. E quando ele julgou, ele deu a mesma decisão para os mesmos argumentos, mas, porém, ele não falou nada do que estava sendo oferecido nos embargos para ele esclarecer. Aí, o Supremo Tribunal Federal tem farta jurisprudência que diz que se o embargo de declaração não for
suficientemente sanado pelo juiz, lá no STF, pelo ministro, ele pode opor outros embargos. E mesmo assim ele não está cometendo nenhum tipo de litigância ou mesmo violando nenhuma norma processual, porque ele está exercendo o seu direito de ampla defesa do seu cliente. Isso foi violado, isso está sendo denunciado, inclusive ontem eu estive no Conselho Federal da OAB e estou hoje, se eu conseguir hoje, que eu estou realmente esgotado psicologicamente, depois de ontem, se eu conseguir, eu vou enviar hoje ainda a representação contra o ministro Alexandre de Moraes por violação às prerrogativas. Vou fazer uma representação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes por violar as prerrogativas com base na lei de abuso de autoridade e vou fazer novo pedido de impeachment porque ele está violando a lei 1079 quando ele está suspeito pela causa praticando atos para prejudicar o réu, que é o Daniel Silveira, e que foi por ele condenado ontem. Então, o juiz da causa, a vítima, o acusador, o investigador, condenou o advogado. Condenou também o advogado. E aí, especificamente em relação a essas multas que foram impostas a você, na pessoa do advogado, simplesmente por seguir a lei e dar o direito de defesa ao seu cliente e entrar com recursos ali, questionando atos que considera ilegais do ministro relator, você fez uma denúncia ao Conselho Federal da OAB, já recebeu alguma resposta? Eu sei que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que é uma ordem paralela, já emitiu nota em seu apoio e repudiando essa atitude do ministro Alexandre de Moraes. Cristina, o Conselho Federal da OAB, pela Comissão Nacional e Procuradoria de Prerrogativas, a Procuradoria Nacional, está aguardando a minha representação, que eu farei. Ontem eu exigi que um dos procuradores de prerrogativas, e não conselheiro, mas um procurador de prerrogativas, me acompanhasse ao julgamento. Por muito pouco, eles também não queriam deixar o Conselho Federal da OAB acompanhar, porque disseram que era só a parte, só o advogado, e mencionaram as partes, né? Mas esqueceram que o Daniel Silveira não participou. Então, foi uma luta para poder colocar o representante da OAB dentro do plenário para poder acompanhar se não haveria violações às prerrogativas, porque eu tinha minhas dúvidas que eles iriam cercear o meu direito de fazer a sustentação oral, e foi por muito pouco, viu, Cristina? Foi por muito pouco. Agora, essa questão do ministro Alexandre de Moraes, ela será tratada tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço ao ACB pela nota e eu acho que também outros 1.300 advogados também emitiram nota de repúdio e apoio a essa vítima do sistema, né, que é o advogado. Não sou eu a vítima, Cristina, é a advocacia. A advocacia, exatamente. E é imprescindível que a OAB se manifeste, independentemente de ideologia, que a gente sabe que há correntes ideológicas também no comando da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou muito claro aí nos últimos anos, mas é imprescindível que a OAB se manifeste, porque a insegurança jurídica já está toda instalada no país. Isso vem sendo dito por juristas de renome e professores de direito constitucional, de direito processual penal, há meses. Mas se agora o advogado não pode mais recorrer em favor do seu cliente, isso precisa ficar claro. Mudaram todas as leis do país e agora a gente vive efetivamente uma ditadura da toga. Isso é uma opinião minha, que fique bem claro, para depois também não deturparem aqui a minha liberdade de expressão. Acompanho a relatora. Eu queria entrar em 2 pontos aqui ainda, antes de te liberar, que eu sei que você está bastante cansado, te agradeço de novo por essa entrevista. Um ponto específico que eu sei que foi abordado lá, e inclusive... na minha visão, foi erroneamente usado pelo ministro André Mendonça, inclusive no seu voto. Quando o Congresso Nacional revoga a Lei de Segurança Nacional, que foi a lei usada para acusar Daniel Silveira, e coloca em substituição a lei revogada uma nova lei, e esse artigo que era atribuído, né, ao Daniel Silveira como se ele tivesse infringido, que era o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, é substituído por um novo artigo. Eu vou ler os dois já aqui para explicar a minha dúvida. Eu acho que fica claro que ele passa a ser acusado de uma lei que não existia
na época do suposto cometimento do crime. Então, a meu ver, e eu sou uma leiga em direito, deixo isso bem claro, a meu ver, aqui não caberia essa substituição, né, de uma lei pela outra. Mas vamos lá, quando Daniel Silveira grava aquele vídeo, supostamente atentando contra a democracia, supostamente incitando a população a invadir o STF e atacar fisicamente a pessoa dos ministros, porque é isso que eles tentam fazer parecer ali nos votos deles, foi alegado que ele infringiu o artigo 18 da então vigente Lei de Segurança Nacional, que dizia o seguinte: tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. E a pena de reclusão era de 2 a 6 anos. Essa lei não existe mais. Ela foi abolida em setembro de 2021 no Congresso Nacional. E no mesmo momento eles aprovaram uma lei em substituição àquela que tem um artigo 359 que diz o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça, então aqui é parecida a redação do artigo, né? Tentar abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E coloca uma pena maior, de 4 a 8 anos. Parece, inclusive, que foi essa pena no prazo máximo que foi atribuída a Daniel Silveira pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem recurso em cima disso aí? Eu sei que na sua sustentação oral já houve uma explicação também da sua interpretação. Eu queria que o senhor trouxesse aqui agora. Realmente, uma lei que não existia antes poderia ser imputada agora para atribuir um crime a Daniel Silveira? Uma lei nova, ela não pode seguir, fazer uma outra atividade para poder prejudicar o réu. A lei nova só pode beneficiar. Então, se a lei não beneficia, ela não pode ser aplicada. Então, e outra, eles também não podem fazer analogia. Mas aqui eu quero trazer aqui a discussão dois verbos: tentar impedir e tentar abolir. Não é a mesma coisa. São tipos verbais diferentes. Abolir é diferente de impedir. E antes Abolir ele tentava impedir o livre exercício de qualquer dos poderes, segundo Alexandre de Moraes. Sim. E agora, na nova lei, ele tenta abolir o Estado democrático de direito. Pois é, o Estado democrático de direito não tem nada a ver com os poderes que são constituídos da República Federativa do Brasil. Então, eu expliquei isso em várias peças e ele simplesmente ignorou. Se a primeira pena era de até 6 anos, a outra 2 a 6, a outra é de 4 a 8, e eles aplicaram a pior. Ele não, eu acho que ele pulou a aula de direito penal que diz que uma lei nova não pode vir para poder prejudicar uma lei que já foi revogada. Ou seja, a lei revogada, se ela for mais benéfica, aplica-se a lei revogada. Mas no caso, ela não houve a continuidade do delito, porque o tipo verbal é diferente. Qualquer pessoa com mínima inteligência, que aí a gente sabe que pouca gente tem, vai entender que tentar impedir é diferente de tentar abolir. E aqui embaixo, no artigo novo, 359, salvo me engano, L, é o Estado de Direito. Não é a mesma redação do artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. E tem um detalhe importante, Cristina. Tentar impedir tem que ser objetivo. A Lei de Segurança Nacional, ela tem uma aplicação objetiva, ou seja, a pessoa tem que agir objetivamente para que ela seja enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Ela pensar que vai fazer não é crime. Ela não pode. Inclusive, eu citei no julgamento a jurisprudência do próprio STF, do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux, que diziam da questão da objetividade, da concretude, né, do tipo penal que ele está sendo acusado. A Lei de Segurança Nacional é assim: eu vou pensar em explodir uma usina, aí eu vou pensar, mas a Lei de Segurança Nacional, ela só aplica se a pessoa for lá e colocar um artefato e fisicamente ela tentar explodir. Aí sim ela cometeu
um crime contra a Lei de Segurança Nacional. É que daí ela tentou impedir o exercício de um dos poderes, efetivamente. Era o que dizia a Exato. lei, né? Mas aí eu perguntei lá no julgamento, alguém sabe aqui se houve uma tentativa de subversão, ou seja, algum poder foi impedido? E que eu saiba, todos os poderes legislativo, executivo e judiciário trabalharam normalmente. Depois desse vídeo houve. Aí eles utilizaram a invasão lá, a tentativa de invasão. Que tentativa de invasão? Os fogos de artifício que colocaram. Mas isso foi anterior, né? Nem tem a ver com o Mas vídeo do deputado utilizaram Daniel isso Silveira. para poder justificar que o ato dele, do Daniel, teve contribuição para esses outros atos. E aí que eles materializaram a coisa. Então é algo surreal. É Então, surreal, doutor, porque subjetivo. esse ato específico, né, dos tais 300, aquele movimento lá, que soltou fogos de artifício na frente do Supremo, é anterior ao vídeo do deputado Daniel Silveira, até onde eu lembro. Ele é Sim. anterior ao vídeo. Então, de novo, estão confundindo. Se for pegar assim, a gente teria que voltar alguns anos atrás. O pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo agora, depois do julgamento, relembrando esse caso de uma invasão feita pelo MST ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, 6 dos atuais 11 ministros já estavam lá. E, na época, nada fizeram, não acharam nem que a Lei de Segurança Nacional se aplicava naquele caso. E aquilo, de fato, foi uma tentativa de impedir o exercício de um dos poderes, né? Com uma invasão ao prédio. Os ministros, inclusive, na época, saíram, se não me engano, escoltados por policiais para conseguir sair do prédio em segurança. Então, realmente, para quem olha de fora, é uma aberração jurídica atrás da outra. É inacreditável que estejamos vivendo isso. Então, Você quer ver mais um absurdo? Diga. Condenado o Daniel porque ele disse que ia colocar o cabeça de ovo na lata do lixo. Esse é um outro ponto que eu queria. Isso ocorreu? Eu não sei se você reparou, mas para nós que estávamos assistindo pela transmissão na TV Justiça, na hora em que a subprocuradora Lindora Araújo cita especificamente esse trecho da fala de Daniel Silveira no vídeo, ela olha para o ministro Alexandre de Moraes rindo, com uma cara de deboche, tipo, olha que criancice falar um negócio desses, e ele ri também. Uhum. Ela fala, olha, inclusive na fala, enfim, nós no jornalismo diríamos abre aspas, mas ela não usou essa forma de se expressar, mas ela diz, inclusive, no vídeo, o deputado fala que vai pegar o cabeça de ovo e colocar na lata de lixo, daí ela dá uma risadinha, o ministro Alexandre de Moraes olha para ela e ri. Eles não estavam se sentindo ameaçados por uma fala dessas de maneira alguma, de forma alguma. Obviamente que se sentiram insultados, e acho que ali seria legítimo, o senhor mesmo fala isso, né, durante a defesa, seria legítimo um processo por injúria, até por difamação, enfim, eventualmente por calúnia, mas é muito diferente de dizer que houve uma ameaça, uma incitação à invasão ou enfim, ao Estado democrático de direito. A gente vê isso claramente nesse trecho. Para finalizar, não quero tomar mais o seu tempo, quais são, objetivamente, os próximos passos? O que o senhor acha que cabe fazer agora? Primeiramente, o próximo passo é aguardar a publicação do acórdão. Por quê? Porque lá consta oficialmente os votos do Nunes Marques, do André Mendonça e do Alexandre de Moraes e de quem mais votou, porque a maioria acompanhou, né? Então, aí com base nisso, já temos a primeira causa de nulidade do julgamento, que é a ausência do réu. Ele jamais poderia ter sido impedido. Ele não se pode dizer que ele não foi, porque está registrado, mas sim que ele foi impedido literalmente pela corte de acompanhar o seu julgamento. Isso é inaceitável em um tribunal de júri, e a lei é considerada um tribunal de júri porque estava sendo julgada a ação penal e é comparativo a isso. Então, essa é a primeira arguição de nulidade do julgamento, que vamos pedir a nulidade do julgamento por isso, e outros pontos que, infelizmente, no momento eu não posso ainda adiantar, mas que no momento oportuno, mas que existem outros 2, 3 pontos, e principalmente, eu não sei se você percebeu, mas quando a ânsia de apresentar 8 anos, 9 meses de reclusão, ele esqueceu da detração penal, né? Então eu vou ter que lembrá-lo que existe no ordenamento jurídico detração. O que é a detração? Explicando para você que é leigo.
Detração é o desconto do que ele já cumpriu de pena. Então, se ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, tem que descontar aí, acho, salvo melhor juízo, 10 ou 11 meses de cumprimento de pena, de prisão, inclusive uso de tornozeleira, porque a tornozeleira, ele ficou muito tempo impedido de utilizar, de sair da sua residência no Rio de Janeiro, e também ficou impedido de viajar pelo Brasil, ou seja, ele está restrito, ele está preso. Ele está preso literalmente, só que sem estar dentro das quatro paredes, mas ele está preso. Então, esqueceram, olha só, Cristina, esqueceram de detração penal. É impressionante, né? A ânsia da condenação foi tamanha que esqueceram que a presença do réu é imprescindível no julgamento e que também há detração de pena quando a pessoa cumpre, por exemplo, a prisão preventiva, que não cabe a parlamentares. Mas Daniel Silveira ficou por 2 ocasiões em prisão preventiva. E a Câmara dos Deputados, calada, omissa. O presidente da Câmara dos Deputados cometendo prevaricação porque não está respeitando a Constituição e não está respeitando os artigos 16 e 17 do Regimento Interno. Então, só para finalizar, faltou a gente falar realmente da Câmara, da imunidade parlamentar, que inclusive foi a alegação do ministro André Mendonça, aquele voto surpreendente, decepcionante para a maior parte dos brasileiros, porque ele não considera a imunidade parlamentar plena, mas cassação de mandato especificamente e retirada dos direitos políticos, a gente sabe que ele deixa de ser réu primário, não poderia concorrer, mas cassação de mandato especificamente não cabe ao judiciário, sim ao legislativo, né? Exatamente, é isso que o Arthur Lira, tardiamente, ontem, encaminhou um requerimento ao STF justamente para que o STF respeite a separação dos poderes e que, caso que a confirmação ou não da perda do mandato seja feita pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, né? Isso, e aí eu pago para ver porque o Lira ele poderia ter evitado esse constrangimento para a Câmara dos Deputados fazendo um ato só, Cristina, a sustação da ação penal que está lá parada por birra dele, porque ele entregou de bandeja a cabeça do Daniel Silveira ao STF para salvar sua própria pele, infelizmente. Quer dizer, ainda vamos ver muita movimentação nos próximos meses aí, antes que efetivamente se dê a prisão, se é que ocorrerá, do deputado Daniel Silveira. Tem muita coisa por vir, inclusive eu sempre disse para o Daniel que o julgamento dele seria político, então o final desse julgamento também será político. Eu só fui um mero coadjuvante nesse processo para seguir um rito processual, mas que eu sempre deixei muito claro, por mais que eu argua as nulidades, por mais que eu fale que eles são suspeitos, impedidos, por mais que haja irregularidades, tudo vai se resolver na esfera política, infelizmente. Doutor Paulo, bom descanso, boa sorte aí nas próximas etapas, sei que tem muito trabalho pela frente, a Gazeta do Povo está aberta aqui, quando tiver novidades a gente faz questão de abrir espaço para que os nossos leitores, nossos espectadores também possam saber aqui em primeira mão o que vai ser feito para tentar se restabelecer a justiça. A gente não está aqui endossando as falas do deputado Daniel Silveira, embora eu saiba que muitos brasileiros até concordam com tudo que ele dizia naqueles vídeos, mas a gente está aqui querendo que o Estado democrático de direito efetivamente prevaleça e que o Código de Processo Penal seja respeitado, né? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Cristina, fico feliz aí de participar com você. Desculpa não ter ser possível no dia do julgamento, que estava muito corrido, mas eu estou à disposição e o que precisar estarei aqui e agradeço a todos, você aí que é assinante, está no lugar certo, a verdade é aqui, na Gazeta. Obrigada. Obrigada também a você que esteve conosco até agora. Se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e comente aí para participar do debate, deixar também sua opinião sobre esse estado de insegurança jurídica instalado no Brasil. E se não for assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a ajudar a patrocinar esse jornalismo único no Brasil, que defende a liberdade de expressão, o Estado democrático de direito, o respeito à Constituição, seja por quem for. Defende a imunidade parlamentar também, os poderes constituídos, além de várias outras convicções que com certeza são também as suas. Defesa da vida desde a concepção, defesa da família, do casamento, da dignidade da pessoa humana
Enfim, uma série de defesas que precisam ser feitas também pela imprensa e normalmente não são feitas. Eu tenho certeza que você vai gostar da linha editorial da Gazeta do Povo, caso ainda não conheça, então te convido a se tornar um de nossos assinantes acessando a promoção que está aí nesse QR Code da tela ou na descrição, no link na descrição do vídeo. Venha para a Gazeta e tenha acesso a muito conteúdo exclusivo, escrito por mais de 40 colunistas e também conteúdos em vídeo e em áudio, em podcasts. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta.